assim, 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 passando informação e tranquilidade para a população, porque não adianta semear o pânico. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para, em cima disso, parabenizar o doutor Elton, aquele teve uma repercussão muito grande aqui na sua live, passando tranquilidade para a nossa população. Ele falando como homem, como pai de família, falando como médico e falando como homem público. Parabéns mais uma vez, viu, doutor Elton? Eu agradeço a todos e eu acho que é um pouco da minha formação, sabe? Porque o tempo todo eu sempre trabalhei com pacientes muito graves. E imagina, diante da gravidade dos meus trabalhos, onde eu faço, por exemplo, trabalho de UTI, ou quando eu estou operando pacientes com câncer, eu preciso enxergar um lado bom nisso, eu preciso também trazer esperança, eu não posso simplesmente jogar a toalha. Então, diante dessa minha formação, é uma coisa meio natural o fato de que, olha, eu preciso levar informação, mas o desespero, ele nos aprisiona, né? Esse medo desenfreado, ele pode nos aprisionar. Então, eu creio que trazer uma mensagem de otimismo, ou de que as coisas vão melhorar, nós vamos passar por essa fase, isso é muito importante. E daí, hoje, nós estamos entremeados com uma mídia, principalmente televisiva, onde eles fazem a cultura do caos. E eu noto que isso não é o que acontece, geralmente, num bate-papo mais aberto, e é o que acontece na mídia por meio de rádio, né? As pessoas têm um pouco mais de tempo para raciocinar e conversar, e tem sido uma experiência bem diferente estar falando com vocês, sabe? Levar esse tipo de informação é importante, Ferreira. Doutor Elton, e principalmente, eu comentei aqui, eu pensei, bom, eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou médico, mas não sou bobo. Eu fiquei pensando aqui, eu perguntei, falei, olha, as pessoas, eu passei os últimos anos ouvindo dizer que a depressão era o mal da atualidade, era o mal dos novos tempos. Partindo desse princípio, eu fiquei imaginando, pô, se a depressão é um mal atual, imagina esse pessoal confinado, a pessoa morrendo de medo, gente entrando embaixo da cama, porque eu sou da época em que para esconder de bicho papão, você entrava embaixo da cama. Então o pessoal pensando assim, e principalmente as pessoas que entram num quadro de estresse muito grande, conviver repetitivamente com as mesmas pessoas, isso aí causa um quadro de estresse muito grande. E o doutor Elton é uma pessoa habilitada a falar, porque ele palestra muito sobre um alto índice de suicídios que nós estamos tendo no país e no mundo. Então, passou a entrar num quadro de muito perigo, não passou não, doutor? Sim, é claro. E ontem, por exemplo, nas minhas postagens, eu coloquei, inclusive, um vídeo que fala sobre depressão e idoso na era do Covid-19. E o que a gente nota é que a maioria das pessoas não está muito atenta o que a pandemia e o que o isolamento pode causar, por exemplo, na vida do idoso. E a gente precisa ter manobras para poder cuidar e acompanhar todas as pessoas. Mas hoje, o que a gente entende, com pouco tempo aí de isolamento, né, nós estamos indo aí, o começo da pandemia começou aí na mudança do ano, então em torno de 4 meses. Isso a gente está aprendendo também o quanto o isolamento social pode trazer de malefícios à população. Nós somos criados, eu acredito que nós somos criados por Deus para vivermos em sociedade e para manter relacionamento. E quando isso não acontece, foge do esperado e nos traz os problemas relacionados à depressão, inclusive com risco de suicídio. O doutor Elton, eu cheguei a ligar há algum tempo na assessoria de comunicação do prefeito e até para elogiar o seguinte, o prefeito, quando ele dá os números, ele sempre faz questão de dizer também o número de pessoas que se recuperaram.
E é importante, quando nós fizemos aqui o abraço coletivo, foi no sentido de dizer para quem estava em casa, olha, o fato de você estar, de repente, positivo no Covid-19, não quer dizer que você está condenado, né? Porque do jeito que passaram aí, me remeteu aos anos 80, quando surgiu o HIV, quando as pessoas, quando viam o resultado, tinha gente que já se matava, porque era uma condenação precoce. O camarada recebia o HIV positivo, porque não tinha cura, muita gente se matou naquela época. Então é importante explicar o seguinte, olha, do jeito que a coisa foi passada, dava a impressão, tipo assim, pegou, morreu. E não é assim. Então é importante explicar, você, calma, se der positivo, você vai para tratamento, né? Há uma certa, uma ordem cronológica em que pode ir piorando ou não, e vai ter um acompanhamento. Isso é importante, isso é informar. E não tipo assim, ó, cuidado para não pegar, que se você pegou, morreu. Né? Exatamente. E, ó, Ferreira, quando a gente vê hoje no informativo da prefeitura, ela sempre deixa um espacinho colocado ali para mostrar que existem as outras doenças continuam existindo. Sim. Por exemplo, 12 pacientes que tiveram óbito pensaram que era, mas na confirmação de exames, como eles tinham muitas patologias, eles acabaram falecendo numa UTI, mas eles foram descartados como Covid, ou seja, as outras patologias continuam a vida normal. Por isso é importante, além da gente se proteger, fazer as medidas de isolamento, né, mas com cuidado de higiene, né, aqueles que têm que sair para trabalhar e que devem sair para trabalhar, eles façam isso com o maior cuidado, mas muitas pessoas têm deixado de tratar as suas patologias diante do isolamento. Isso também não é uma coisa que nós queremos, né? Porque existem outras complicações. E quando a gente está numa situação como essa de depressão, por muitas vezes você deixa de, inclusive, se cuidar nos outros aspectos. Aumenta a hipertensão, o descontrole, o diabetes, fica em casa comendo mais do que deveria. E tudo isso é importante nessa fase. A gente está reaprendendo a nossa existência nesse momento de pandemia. Bom, você que está tendo a nossa imagem, está vendo aí na tela, que é o Dr. Elton que está falando conosco, você que está apenas nos ouvindo sem imagem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Elton, que é médico e é vereador muito atuante aqui em São José dos Campos. Dr. Elton, isso que o senhor está dizendo vem de encontro a um pronunciamento, ao primeiro pronunciamento do novo ministro da Saúde, que disse exatamente isso. Olha, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar depois com uma demanda tão grande de pessoas com outras doenças que deixaram de ser atendidas, que vai dar o estrangulamento do mesmo jeito. Vai entrar num quadro de estresse o sistema do SUS do mesmo jeito, que são pessoas com problemas vasculares, pessoas com problemas de hipertensão, de câncer, gente que deixou de fazer quimioterapia. Ah, não, porque se eu for lá eu estou com a imunidade baixa, eu posso me contaminar. E aí acaba deixando de fazer o tratamento. É importante que haja um grito de alerta para que as pessoas não deixem os seus tratamentos. O caso do diabetes, que precisa ter controle. Não é isso, doutor? Exatamente. Os trabalhos nos hospitais, eles continuam, né? As UPAs e o Hospital Municipal, inclusive, quando a gente fala de instrumentos de saúde público, eles continuam funcionando. Da mesma maneira, os hospitais particulares. Mas, em virtude da pandemia, a gente nota que, primeiro, muitas pessoas estão receosas de ir ao hospital. Consequentemente, como eu sou cirurgião, eu acabo, de vez em quando, tendo que operar um paciente agora, durante a vigência da pandemia, com apendicite avançada. Mas por quê? Porque demorou para ir para o hospital com medo da contaminação, achando que ia melhorar, e acabou por piorar o quadro, e a cirurgia acabou se tornando maior do que era para ser. Da mesma forma, as cirurgias eletivas, inicialmente, foram paralisadas.
Então, isso gerou uma demanda reprimida de cirurgias, tanto nos hospitais públicos quanto nos particulares. Algumas cirurgias que são eletivas, por exemplo, para câncer, algumas delas, elas continuam sendo realizadas. Mas outras patologias, como, por exemplo, colecistite, né, colecistectomia, cirurgia de vesícula, ela praticamente não foi realizada durante esse quase um mês e meio de isolamento, né, que a gente está vivenciando. Essas cirurgias não foram feitas nos hospitais particulares, só nos casos de extrema urgência. E isso vai fazer com que aumente o risco e aumente também a chance de que a pessoa chegue com ela inflamada ou com algum problema. Então, é necessário manter o acompanhamento. As consultas marcadas estão voltando gradativamente a serem agendadas, e a cidade precisa reaprender que ela precisa fazer as medidas de isolamento, utilizando sempre álcool gel e lavagem das mãos, associado ao uso de máscara. E lembrar que precisa aprender a usar máscara. E se a gente conseguir aprender a utilizar adequadamente a máscara, eu vou me proteger, mas eu também vou proteger o meu próximo, porque eu não vou submetê-lo à contaminação. E dessa forma a gente vai poder, se Deus quiser, logo estar abrindo as nossas atividades comerciais para a continuidade da vida e para a gente poder manter a renda da população de alguma forma. Bom, por falar nisso, esse decreto de flexibilização do comércio em São José parece que conta com um pouquinho de má vontade, porque outras cidades já tiveram a autorização para liberar gradativamente o fluxo de pessoas que vão para o trabalho. Como é que o senhor está vendo isso? São José tem condições de fazer esse trabalho conforme determinado no decreto do prefeito? Felizmente, nós temos uma condição diferente do que do restante do país. Se nós formos computar a quantidade de vagas de UTI e leitos com respirador na cidade de São José dos Campos, nós temos mais do que o dobro daquilo que estava disponível em algumas regiões ali da Itália. Então, nós somos privilegiados. Além disso, nós tivemos um aumento por parte da Prefeitura de liberação ou de formação de leitos para o atendimento do Covid. E nós temos que avaliar dia a dia qual é a quantidade de pessoas ou de utilização dos nossos recursos para que a gente possa ter uma abertura parcial e gradativa das nossas atividades comerciais, para que a gente possa manter pelo menos a renda da população. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está utilizando cerca de em torno de 30% dos nossos leitos para Covid, e temos a possibilidade ainda de aumentar. Salientando também para todos que ficam imaginando, se perguntando, mas por que o prefeito não quis montar um hospital de campanha, como foi feito em São Paulo? O grande problema do hospital de campanha, e a gente não quer dizer que necessariamente essa é uma decisão da qual não vai ser mudada, mas hoje nós temos leite suficiente, além do que a gente precisa. E a gente tem também na cidade muitos prédios e estruturas que podem ser utilizados ou remanejadas para utilização como hospital. Então, diante disso, a Prefeitura e o prefeito Felício optou por não gastar com o hospital de campanha, que é uma nota, né, teria um gasto muito grande, e quando desmontasse o hospital de campanha, esse dinheiro seria perdido. Então, o que a gente imagina na ideia do Executivo é que a ideia é investir na saúde pública, aumentando a quantidade de leitos, mas de maneira que isso possa se manter. Quando acabar a pandemia, a estrutura se manterá, principalmente com a parte predial
e com equipamentos que são duráveis, né? Um respirador adequadamente comprado, né? Não o que é alguns respiradores que saíram no mercado sem adequados testes, montados assim simplesmente para tocar o barco. Isso não dá para usar em todos os hospitais para sempre. Pode ser um equipamento que pode ser utilizado inicialmente, mas ele não vai aguentar muito tempo se ele não tiver uma boa, muito bem montado e muito bem estruturado. Então, aquilo que é possível comprar e que seja duradouro, eu acho que é a melhor opção aí para todos nós. Bom, doutor, me tira uma outra dúvida aí. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, como é que está como que é feita a medição, esse gráfico? Como é que está a curva em São José? É diferente do que está no estado. O governador diz que a curva já está diminuindo. Essa popular curva, esse famoso pico, vem, não vem, já veio, já passou. Como é que é? A pessoa que está em casa quer saber. Porque inicialmente seria maio, março, depois abril. Agora, depois abril, maio, o Mandetta ficava jogando para frente. Aí, fica aproximando do período que já é crítico, que é junho, julho, que é o período em que normalmente o pessoal tem mesmo problema respiratório com ou sem Covid-19. Aí vai misturar tudo, já não vai saber mais o que é Covid, o que não é Covid. Esse pico já passou, estamos nele, ele vem, ou São José não vai ter. Como é que o senhor está se informando sobre isso e o que o senhor pode nos ajudar em termos de informação? Todas as medidas que foram tomadas de isolamento nos ajudaram a postergar o pico. Mesmo que tendo esse benefício de postergar o pico, também temos a possibilidade também de jogar o pico para um momento de inverno. O nosso inverno não costuma ser tão rigoroso como é o inverno nos países ali, por exemplo, no hemisfério norte, né? O que traz até mais problemas ainda. Nós ainda somos um país, na nossa maioria, nós estamos na área tropical, né? Mas nós acreditamos, né, os médicos, as equipes de saúde, que ainda haveremos aumento de casos. A ideia é que a gente possa ter, inclusive, o aumento dos casos, mas sem ultrapassar as nossas capacidades de atendimento em saúde. Então, como a nossa capacidade de atendimento de saúde ainda é muito grande em relação à quantidade de casos, por isso chegou-se à conclusão de que haveria a possibilidade de reabertura aí das atividades econômicas. Né? Então, o pico ainda deve acontecer, Ferreira. Doutor Elton, olha só, eu tenho informação que a Santa Casa também se preparou, também com um espaço razoável para receber, montou uma estrutura para receber os positivos. Porém, ela tem ficado o quê? Com uma capacidade bem ociosa. E vamos lembrando, eu estou falando da Santa Casa, ela serve como termômetro, porque até agora nós falamos de São José. Mas vamos lembrar que a Santa Casa, ela se preparou para receber pacientes não só de São José, mas do Vale todo. Agora, se ela está ociosa em grande parte, mesmo estando preparada para receber pacientes do Vale todo, é sinal, o termômetro aponta que a situação no Vale está relativamente controlada. Senão a Santa Casa estaria lotada. Exatamente. Qual que é o nosso maior receio? É que, estando São José e essa nossa região aqui preparada, ela se manterá ociosa. Mas o que a gente não quer também é ver o que aconteceu em Manaus. Hoje, para vocês terem um pouco de ideia, qual é a quantidade que nós temos de leitos de UTI, por exemplo, no Hospital Municipal? Temos em torno de 74 leitos, 72 leitos de UTI no Hospital Municipal.
o Hospital Municipal de São José dos Campos, ele pode conseguir ampliar a quantidade de leitos de UTI para cerca de, vamos lá, o pico com 120 leitos. Pode aumentar, comprando respirador, colocando mais equipamentos, chegar até 120 leitos. Então, se a gente chegar nesse ponto de 120 leitos, nós temos, sabe quantos leitos de UTI em todo o estado do Amazonas a gente tinha no começo da pandemia? Tínhamos 100 leitos de UTI aproximadamente em todo o estado do Amazonas. Ou seja, um hospital municipal teria mais leitos do que o Amazonas inteiro. Então, isso faz com que toda aquela população que é mais suscetível a risco, que é quem? População ribeirinha, os índios, eles têm maior risco de contaminação, porque a gente lembrar da história, os índios na América do Sul, eles foram massacrados, e não por meio de tiro ou de alguma coisa. Quando o Brasil foi descoberto, os índios foram massacrados, e basicamente por causa de doenças virais, gripes, que eram trazidas os portugueses nos navios, e quando chegavam e contaminavam os índios, eles eram dizimados. Então, muita gente morreu por causa dessa patologia, de uma patologia como a gripe, no meio dos índios. Essa população ribeirinha que vive a parte assim, da sociedade, perto dos córregos dos rios, elas podem ter uma maior chance. E quando elas procura de auxílio em saúde ali na região do Amazonas, elas acabam se deparando com a falta de leitos e acabam por falecer, por não ter estrutura. Infelizmente, isso é um resultado de uma gestão inadequada ocorrida no passado, onde, por exemplo, todo o dinheiro que era para ser utilizado em saúde foi utilizado, por exemplo, na aquisição, na construção de um estádio, que hoje ele pode ser utilizado como um hospital de campanha, mas ele já poderia ter nascido como sendo um hospital, né? Bom, eu sempre peço a você, nosso ouvinte, que preste muita atenção quando você vê uma manchete de jornal. Por exemplo, você pega assim, Hospital X está com 100% da sua capacidade lotada. Poxa, quando fala em 100% da sua capacidade de lotação, eu imagino assim, como o Bruno Covas pegou o Pacaembu, lá, aquele hospital de campanha, eu imagino um estado de guerra, um hospital de campanha lotado com um monte de gente assim, tudo, sabe, abarrotado. Mas aí você procura saber qual é a capacidade desse hospital. Porque às vezes fala 100% dos seus locais, da sua capacidade lotada, você vai ver que tem 20 leitos. Entendeu? Então, lógico que está lotado. Com 20 leitos, ele está com 100% da capacidade lotada. Então, é que como passa, como a informação é passada. Então, isso provoca pânico. Poxa vida, tal hospital está 100% lotado. Você imagina a gente saindo pela janela. E às vezes não é isso, é porque às vezes o hospital ele tem uma capacidade pequena de receber esses pacientes. Então, procurem se informar direitinho, porque nem tudo que parece é. Não é isso mesmo, doutor? É isso aí. A gente precisa avaliar caso a caso, né? E para a gente até ter uma ideia para onde nós precisamos caminhar. Se é aumentar ou é reduzir as nossas capacidades de atendimento, né? As nossas e de isolamento para conter a disseminação aí. Agora, umas perguntas meio avulsas aí, doutor Elton, perguntinhas avulsas que eu não tinha onde pôr. Eu vou perguntar para ele. Eu estou com as perguntinhas, eu não sei onde que eu ponho essas perguntas. Aí eu vou perguntar para o doutor Elton. Primeiro, o Brasil ganhou ou perdeu com a troca de ministro de saúde? Esquece o Moro. Deixa o Moro para lá, que já falamos muito do Moro hoje. O que o senhor acha? O Brasil ganhou ou perdeu com a troca no Ministério da Saúde, doutor Elton? Eu acho que assim, a saída do Moro e a maneira como aconteceu foi muito atribulada
E se eu pensar na maneira como isso aconteceu, eu acho que a gente perdeu, porque isso não precisava acontecer da maneira como aconteceu. Agora, se pensarmos na questão de pessoa, eu conheço muito pouco o novo ministro, mas é uma pessoa idônea. A gente precisa agora acompanhar, ver como é que vai ser o acompanhamento e como vão ser os trabalhos dirigidos por meio dele. Mas eu diria que a maneira como um pouco atribulada que aconteceu do relacionamento do ministro Moro com o presidente Bolsonaro, se a gente for pensar com esse tipo de visão, eu diria que infelizmente o Brasil perdeu. O doutor Elton, eu estou perguntando para o seguinte, e na saúde, o Brasil ganhou ou perdeu com a troca de ministro? Saída do Mandetta e a entrada do... Como é que é o nome dele? Como é que é Nelson, né? Nelson. Então, hoje são duas pessoas com linhas um pouco diferentes. Na verdade, o Mandetta, eu acredito que fez um trabalho importante para o país, porque ele inicialmente causou a necessidade de um estudo e como é que a gente deveria fazer com a redução do isolamento, até que a gente conhecesse realmente a nossa realidade. Em algum momento, nós íamos ter que partir para uma abertura parcial das situações. É lógico que o atual ministro da Saúde, ele está mais, talvez, focado com as ideias do Executivo, da Presidência, sobre a questão do isolamento, até quando, de que maneira. Então, a ideia do presidente, pelo que eu entendo, é mais de abertura para que a gente não incorra em uma crise econômica, financeira, que vai repercutir na vida de todos os brasileiros. Mas o Mandetta é um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais cauteloso. Eu não entro muito agora, nesse momento, na pauta política, se é briga, se há desentendimento, se há forças políticas tramitando ali, porque necessariamente nenhum de nós consegue ter todos os dados durante esse desentendimento que houve entre eles, né? Mas eu sou de uma pauta, você conhece, eu sou de uma pauta que é muito mais da conversa e do relacionamento e de tentar construir junto do que de entrar em confrontos onde as pessoas acabam pagando por isso. Bom, Oi, pode dizer, vereador. Não, então eu acho que a gente precisa aprender na política a fazer bons acordos em prol da população. E é essa que talvez seja um momento que a gente aprenda que nós não estamos sozinhos, precisamos de todos para construir um país melhor. Bom, nós vimos em cidades pequenas aí, vereadores, prefeitos, abrindo mão e até reduzindo salários para colaborar aí com os estados nessa pandemia. O Alcolumbre, ele está propondo o congelamento de salários dos servidores para socorrer os estados. Quando falou em pôr a mão no dinheiro do fundão de campanha, o Rodrigo Maia refugou. Ninguém quer abrir mão do dinheiro da campanha. Os senadores e deputados, ninguém se manifestou em cortar na própria carne. E agora o presidente do Senado está propondo congelamento do salário dos servidores, quer dizer, vai sobrar sempre o trabalhador para socorrer os estados. O que o senhor pensa a respeito disso, vereador? Eu acho que isso é uma pauta um pouco populista. Então, o que acontece é que eu acredito que quando colocou sobre congelar os servidores, foi para, talvez, nem vá acontecer. Mas é para mostrar, peraí,
se congela o meu, pode congelar o de qualquer um. Entendeu? Então, acho que não vai acontecer, mas eu acho que quando eles colocam essa pauta em discussão, todo mundo falou, opa, agora pegou no calo. Porque até então, eles falavam de congelamento ou de redução de salário, por exemplo, de prefeitos, vereadores, tudo, mas isso, a quantidade de arrecadação ou de dinheiro que se consegue com isso é muito pouco. Então, para mim, é uma pauta simplesmente populista, política populista. Agora, por exemplo, uma medida como foi tomada na Câmara Municipal de São José dos Campos, com todos os vereadores e com a mesa diretora na Câmara Municipal de São José dos Campos, eu acho que é um pouco melhor. Todos os anos, a Câmara Municipal não usa todo o dinheiro e todos os recursos que é destinado para a Câmara Municipal. Eu lembro que aproximadamente todos os anos a Câmara Municipal devolve em torno de 8 milhões de reais para a Prefeitura. Esse ano, provavelmente lá para o final do ano a gente teria provavelmente economizado também dinheiro e poderia fazer a devolução, mas seria no final do ano. Então, diante da pandemia, todos os vereadores, tanto de situação quanto de oposição, optaram juntamente com a casa, com a mesa diretora, a devolução já prévia de parte desses recursos à prefeitura, e isso é importante da prefeitura, porque quando a prefeitura recebe essa verba, ela pode utilizar essa verba na aquisição de equipamentos, diretamente equipamentos ou medicamentos ou tudo que for necessário para o combate dessa pandemia. Então, a Câmara Municipal já, durante esse mês, fez a devolução de 4 milhões de reais para a Prefeitura, já antevendo a economia que seria realizada por meio da Câmara Municipal. Bacana, nós noticiamos isso aqui, inclusive o presidente da Câmara, Robertinho, entrou conosco, foi realmente providencial, e 4 milhões, olha, é muita grana, né? E vem num bom momento aí para reforçar esse investimento que a Prefeitura faz aqui na cidade para o combate ao coronavírus. Bom, ainda só para encerrar, falamos bastante de coronavírus, eu vou querer depois, passando essa pandemia, o vereador só veio nos visitar uma vez. Eu vou pedir depois, falar com a Agnes, para o senhor ver com carinho uma possibilidade, passando essa pandemia aí, essa quarentena, para que o senhor venha nos visitar aqui no estúdio e para poder falar principalmente desse trabalho, essa conscientização, dessa questão gravíssima, que é a questão do aumento do número de suicídios no mundo. Quem fala muito isso aqui para a gente, já que o doutor Elton quase não vem, é o Amaury dos Santos, que é o do The Inter. Ele acompanha muitos casos assim e ele fica muito preocupado. Ele sempre fala com a gente aqui dos registros dos altos índices de suicídio. Mas como o doutor Elton é um especialista, um estudioso nessa área, uma pessoa muito respeitada e conhece muito sobre o assunto, a gente gostaria que o senhor viesse depois, de uma outra oportunidade, para conscientizar também a população. O senhor tem feito isso através de palestras e através de entrevistas com os nossos colegas de outras emissoras, para que o senhor viesse aqui. O senhor será sempre muito bem-vindo, portas escancaradas. Pode chegar chutando a porta, viu, doutor Elton? O senhor chega aqui. Está liberado, então. O senhor vir falar com a gente aqui, viu? Vai ser uma alegria recebê-lo, viu? Tá bom, é um prazer. E eu acho que a gente tem que trazer a melhor informação possível, de maneira coerente e também de maneira tranquila, exatamente para que a gente possa tranquilizar a população, mas ensinar o caminho que eles devem trilhar aí, para que a gente possa passar inicialmente por essa pandemia, mas não esquecendo de pautas importantes, como você falou, como a pauta da depressão e do suicídio. Lembrando também, né, Ferreira, que hoje, com a pandemia, nós temos um aumento na crise de depressão e transtorno de ansiedade, né? Haja visto que tantas notícias têm nos afligido.
Dentre algumas delas, eu deixo aí alguns questionamentos, algumas coisas para uma futura pauta. Por exemplo, qual é a situação da Embraer diante da Boeing? Isso causa ansiedade em muitos funcionários. Qual a repercussão disso para a cidade de São José dos Campos? Muitas coisas ainda vão acontecer em virtude da pandemia, mas a gente precisa também saber que isso tem um final, né? E a gente vai passar por tudo isso, tudo vai melhorar, né? E nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Bom, eu vou até me intrometer aqui, porque não é a minha área, mas eu dou um conselho, eu não sei se é por aí, eu imagino que seja. Aprenda a tirar um minutinho do seu tempo para ouvir as pessoas. Eu me lembro que quando nós anunciamos aqui, com pesar, o falecimento do músico Almir Melo, lá em Pernambuco, e ele esteve conosco aqui em novembro, e depois recebemos a notícia do seu suicídio lá. Quando o Peleco veio contar a história aqui do que aconteceu, ele relatou o seguinte, doutor. A filha dele disse que na véspera ele falou assim: filha, eu estou precisando falar com você. E ela falou assim: pai, então depois a gente se fala, porque agora eu não tenho tempo, eu tenho que correr porque eu tenho que ver o negócio da aula e tal, e depois a gente conversa. E aí depois ela encontrou com ele e falou: pai, você queria falar comigo? Ele falou: não, deixa, pode deixar, então, já está tudo certo. Mas de repente é a falta que a pessoa tem de ser ouvida. Ele queria conversar. Então, aprenda a ouvir um pouquinho as pessoas, porque às vezes um pouco de atenção que você dê, a pessoa pode, de repente, ali te tirar um conselho, ela pode estar pensando em fazer uma bobagem e uma conversa que você tenha com ela pode persuadi-la e tirá-la daquele foco ruim. Então, aprender a ouvir. É esse o trabalho, por exemplo, que o CVV sempre fez, onde a pessoa ligava de madrugada e queria ser ouvida. E tinha alguém do outro lado para ouvir. A pessoa desabafar, conversar, falar dos seus problemas, né? Isso aí é importante. E, pelo menos agora com o coronavírus, tem o lado bom disso aí, que pelo menos as pessoas vão fazer a análise em família. Todo mundo conversando, falando dos seus projetos, dos seus problemas, trocando ideia. Fazer do limão uma limonada. Aproveita que está todo mundo aí recluso para poder desabafar, trocar ideias e renovar, né, as suas perspectivas de vida. É algo mais ou menos por aí, doutor? Eu creio que sim. A gente precisa aprender a ouvir mesmo, né? E por muitas vezes, entretidos aí com as redes sociais, nós fazemos pouco relacionamento. Ao contrário do que que a gente imaginaria, que olha, tendo redes sociais e tudo mais, a gente mantém bons relacionamentos, ou os relacionamentos estão mais próximos. Mas ainda há um distanciamento, e o relacionamento mais próximo, ele é bem diferente. Ele pode trazer ajudar muito a pessoa a sair de um quadro como esse de depressão. É um papel essencial de todos nós, principalmente ouvir. Afinal de contas, né, Deus nos fez com uma característica: colocou as orelhas e uma boca, né? Então, ouvir é muito importante. E a presença de Deus é fundamental, não é isso, doutor? Amém, é isso aí. Então, tá certo. Olha, doutor, que o senhor tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Muito obrigado por dedicar esse tempão com a gente. É um prazer sempre te ouvir, te aprende muito. E será um prazer poder recebê-lo aqui no estúdio assim que essa pandemia passar. Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Será sempre um prazer estar aí junto com você. Tá aí. Obrigado, doutor Elton. Um grande abraço.